E aí galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Rodrigo Udo e hoje nós vamos começar falando da União Ibérica. Eu terminei falando sobre isso na aula passada. Se você está acompanhando o nosso curso de História do Brasil, você deve se lembrar. Ora, o que foi a União Ibérica? Foi a união entre Portugal e Espanha. Mas isso aqui, caras, traz uma pancada de questões. Muitas dúvidas podem aparecer. Por exemplo, se Portugal e Espanha agora são um único território governado pelos espanhóis, e vale dizer, você pode colocar uma observação no cantinho do seu caderno aí, o rei espanhol permitiu que a nobreza portuguesa continuasse administrando o país, mas ele era o soberano. Então os impostos que eram recolhidos em Portugal, uma parte era até gasta em Portugal, mas o resto ia para a Espanha. Então aqui vale dizer uma coisa muito importante. Ora, o que acontece com o Tratado de um bicho aqui, Tordesilhas. Professor, eu não entendi a pergunta, eu pergunto de novo. O que acontece com o Tratado de Tordesilhas? O que era o Tratado de Tordesilhas? É aquele tratado já velho de 1494 que determinava a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis. Lá atrás, lá no começo das nossas aulas, eu tratei disso com vocês. Olha que interessante, a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis era o Tratado de Tordesilhas. Mas agora Portugal está pertencendo à Espanha. Ora, o que vai acontecer, por exemplo, com a América? Professor, então, o Brasil passa a ser da Espanha? Em termos práticos, sim. Em termos muito práticos, ou melhor, em termos teóricos, sim. Em termos práticos, não. O Brasil continua falando português, né? O tupi, na verdade, que era a língua predominante daqui. Não por causa dos índios, mas até mesmo por causa dos bandeirantes. Mas esse lado da colônia portuguesa não vai falar espanhol, mas passa a pertencer à Espanha, por assim dizer. Só que como a Espanha vinha tirando toneladas de ouro da América Espanhola, que era dela desde o começo, os espanhóis não se interessaram muito em vir colonizar ou estabelecer alguma coisa aqui no lado português. De maneira que esse lado aqui ficou bem relaxado, né? Portugal perdeu o controle, né? Não tinha mais quem ficasse dando ordens. E aí, gente, foi aquilo na mão, a mão naquilo, virou uma verdadeira zona desse lado da América, tá? Vamos passar para o nosso próximo lado do quadro aqui, para a gente acompanhar o raciocínio. Nesse momento, então, a América Portuguesa fica sob domínio da Espanha. Vale dizer que os nossos amigos portugueses, os caras que estavam vindo aqui, né, os luso-brasileiros, estavam muito à vontade, porque a Espanha não veio para dominar ou para garantir alguma coisa muito diferente daquilo que já acontecia. Só que, veja bem, sem a coroa portuguesa cobrando determinadas coisas, o Brasil realmente passou a ser um território muito mais sem lei do que já era até então. Especialmente no que a gente pode dizer ali da província, né, ou da capitania de São Vicente.
Por quê? Na capitania de São Vicente a capitania de São Vicente era o ponto de partida das bandeiras. Tá? Ora, então vamos colocar aqui, bandeirantes, né? São os caras que vivem. É horrível quando isso acontece, né? Você faz a linha. Isso, muito bem. Muito bem, professor. Agora você acerta lá e volta a fazer a linha. Os bandeirantes tinham como objetivo sair perscrutando o interior do Brasil, tá? Então eles vão lá para buscar o quê? Para buscar índios. E esses índios vão para onde? Vão para os engenhos do Nordeste? Não. Hoje os historiadores sabem que esses índios buscados pelas bandeiras vinham para ser escravos em São Vicente. Uma expressão muito comum de se usar para os bandeirantes é a expressão vicentinos. Tá? Se vocês virem isso em algum exercício de vestibular, não se assusta, tá, gente? Vicentinos e bandeirantes são os mesmos caras, beleza? Só quero destacar uma coisa com vocês aqui, uma não, várias. Esses camaradas partiam então de São Vicente para todo o resto da colônia. Então, graças a esses camaradas, a gente vai ter uma coisa muito interessante acontecendo. A interiorização da ocupação se estende para além do Tratado de Tordesilhas. Ora, o Tratado de Tordesilhas não tinha acabado, mas ele perdeu a sua funcionalidade, ele perdeu a sua utilidade, porque o objetivo do Tratado de Tordesilhas era dividir o mundo entre portugueses e espanhóis. Agora não tem mais Portugal, né? Em termos práticos, Portugal está lá, existe o território, mas não tem rei, né? Então, o que vai acontecer nesse território? Bom, então o Tratado de Tordesilhas perdeu a sua funcionalidade. Nisso, o que os bandeirantes vão aproveitar e fazer? Eles vão se largar para dentro do território, eles vão alastrar, eles vão alargar essas fronteiras. Tanto que muita gente diz, olha, uma das grandes virtudes que nós temos dos bandeirantes foi o fato de eles terem esticado as fronteiras dessa terra que a gente chama de Brasil. O Brasil tem as fronteiras que tem, porque isso nós devemos aos bandeirantes. Quem acha que ser um país tão grande é uma vantagem, vai achar que os bandeirantes então são heróis. Então existe essa versão, né? O lado herói dos bandeirantes é o cara que pensa no alargamento das fronteiras. Mas também existe quem diga que os bandeirantes são vilões. Por quê? Por causa da escravidão indígena. Então, muita gente vai discutir isso aqui, vai falar assim, afinal de contas, os bandeirantes são heróis ou são vilões? Então, existe aí, as duas possibilidades estão abertas. O negócio, gente, é o seguinte, é que os bandeirantes aproveitavam esse momento, aproveitavam isso, para poder buscar índios mesmo, descaradamente. Não era fácil ser bandeirante, tá, galera? Os bandeirantes normalmente vestiam uma roupa muito parecida com a dos próprios índios, ou seja, andavam pelados, tá? Ou com pouquíssima roupa. Era muito raro ter um bandeirante que usasse aquela capa de couro para se proteger das flechadas de veneno. Normalmente só o líder da campanha é que entrava com essas roupas, tá? Mas o normal era entrar descalço mesmo. Quem é que participava dessas expedições das bandeiras? Normalmente ou predominantemente índios. Tá? Raposo Tavares, por exemplo, tinha sob seu comando em torno de 30 mil índios. Tá? Então, cada bandeirante tinha realmente uma grande extensão de terra e também tinha sob seu comando um exército de índios. Ora, então, peraí, professor, os bandeirantes eram índios e tinham índios sob seu comando? Normalmente sim.
Só para vocês terem uma ideia, Domingos Jorge Velho, por exemplo, que foi o responsável por perseguir e acabar com o Quilombo dos Palmares, não falava português, só falava tupi, tá? O Guarani, no caso. Então, é muito interessante notar isso. Os bandeirantes são colonos que estão aqui há tanto tempo que mal falam português, ou raramente falam português. Tá? Normalmente só falam as línguas indígenas mesmo, as línguas da terra. E é nesse contexto que a gente vai perceber que vai se acirrar a rivalidade entre jesuítas e bandeirantes. A tensão aqui era máxima. Por quê? Porque os bandeirantes precisavam dos índios como meio de vida. Eles usavam os índios para poder sobreviver, para poder plantar, colher, e, enfim, produzir o que eles precisassem. E os jesuítas estavam interessados na salvação desses índios. Então veja, os bandeirantes que pegavam esses índios para catequizar não tinha tanto problema. Mas era muito raro um bandeirante que fazia isso, porque eles estavam muito distantes da metrópole. Então eles aproveitaram esse momento justamente para usar os índios como mão de obra escrava mesmo. Os jesuítas queriam a catequização, então nós vamos ter muita treta mesmo. Para vocês terem uma ideia, em 1640 aconteceu um episódio conhecido como a Botada dos Padres para Fora. O que foi isso? Os jesuítas ameaçaram todos os bandeirantes de São Vicente de excomunhão, toda São Vicente de excomunhão, caso eles continuassem escravizando índios. E os bandeirantes falaram assim, a gente vai ser excomungado, e ser excomungado nessa época equivalia a mandar para o inferno. A gente vai ser excomungado? Vai, vocês vão ser excomungados. Então tá bom. Então vocês vão ser eliminados, vocês vão ser jogados para fora. E os bandeirantes expulsaram os jesuítas. Por quê? Na cabeça dos bandeirantes já estavam no inferno mesmo. O Brasil não era nada muito melhor do que o inferno na cabeça deles. E eles expulsam os jesuítas de São Vicente. Tá? Esse é um episódio bem interessante. Beleza, gente? Então, guarde isso aqui, porque isso aqui é bem importante. Fato é que os bandeirantes viviam, sobreviviam da busca por índios, nesse caso. Bom, gente, de 1580 até 1640 foi o período que durou a União Ibérica. Por que 1640? Porque neste período Portugal conseguiu suscitar uma pessoa para assumir o trono. Quem era esse cara? Era Dom João IV, tá? Da família de Bragança. Essa dinastia também vai durar um bom tempo, tá? Quase 200 anos. Então, essa é uma nova dinastia que vai estar se abrindo em Portugal. Aí você pode pensar, bom, durante esses 60 anos, então o Brasil virou a casa da mãe Joana. Virou mesmo, isso aqui virou uma bagunça. Porque durante esse tempo, a Espanha, como eu já disse para vocês, não deu muita importância para essas terras. Mas o fato de o Brasil estar completamente perdido foi uma ótima notícia para quem? Para potências estrangeiras. E aí o que aconteceu? Nesse período em que o Brasil ficou, nesse período de 60 anos que o Brasil ficou perdidinho, o que aconteceu? Vamos escrever aqui. O Brasil fica suscetível a invasões estrangeiras. Uma dessas invasões estrangeiras eu já comentei com vocês, que é o caso da França. Tanto a França quanto a Inglaterra tentaram dominar territórios na América, mas quando a França foi expulsa definitivamente, eles acabaram concentrando sua energia na pirataria.
De todas as invasões estrangeiras que a gente tem nessa fase na história do Brasil, a mais interessante, ou aquela que durou mais tempo, foi a invasão holandesa. Vamos para a próxima parte aqui do nosso quadro. Invasões holandesas. Estou até fazendo em laranja, hein? Homenagem aos holandeses. Muito bem. Primeiramente, a gente precisa entender por que os holandeses vieram para a América, tá? Então, você deve se lembrar, eu falei isso há algum tempo atrás, que foi na nossa última aula. Eu comentei com vocês que os holandeses eram os principais parceiros econômicos de Portugal. Tá? Os holandeses eram os principais parceiros econômicos de Portugal. Isso é muito importante. Acontece que a Holanda acabou entrando em guerra com a Espanha, por várias razões. Primeiro porque a Holanda era território, não território tomado espanhol, mas era dependente da Espanha. Tá? A Espanha tinha dominado a Holanda e a Holanda queria se emancipar. A Holanda era calvinista, portanto protestante, enquanto a Espanha era católica. A Holanda era burguesa, enquanto a Espanha era feudal. Então, essas diferenças só apimentam a relação entre os dois países. E eles acabaram fazendo uma guerra entre si. Ora, a Holanda venceu essa guerra e conseguiu se emancipar da Espanha. O que os espanhóis fizeram em contrapartida? Então tá bom, então a gente não compra mais nada da Holanda. Ora, o que a Holanda fez? A Holanda cria, vou fazer assim, né? Cria a Companhia das Índias Orientais. Beleza? Criou a Companhia das Índias Orientais. Os caras criaram uma companhia de comércio onde eles iam até o Oriente e distribuíam esses produtos em todos os outros países. Dane-se que a Espanha não queria. Eles estavam vendendo e deu tão certa a ideia que os holandeses pensaram o seguinte, cara, tá muito legal isso, só que tá faltando um produto. Tá faltando um produto que a gente tinha amplo domínio, a gente vendia para toda a Europa e agora a gente não tem mais. Que produto era esse? O açúcar. Porque vocês devem se lembrar, Portugal não estava mais pegando esse açúcar do Brasil. Por quê? Porque não tinha Portugal, não tinha ninguém vigiando esse processo. O que a Holanda vai querer fazer? Criar, então, a Companhia das Índias Ocidentais. Bom, esse era um projeto. Então, a primeira tentativa de os holandeses estabelecerem uma colônia na América, justamente por causa do açúcar, foi entre 1624 e 1625, quando eles vão tentar se estabelecer na Bahia. Não deu certo, e por razões bem óbvias. A Bahia era o centro praticamente da colônia, né? Ali a resistência dos portugueses foi muito dura, então os holandeses não conseguiram se estabelecer lá. Mas os holandeses não desistiram, e em 1630, com 70 navios, eles invadem Pernambuco. E aí nós temos o início. Pernambuco, né? Nada de Pernambuca. Nós temos o início efetivo da ocupação holandesa no Nordeste. Gente, é assim, ó. Quando os holandeses vieram chegando, os portugueses olharam de longe assim e falaram, caramba, estamos perdidos, é muita gente invadindo. Tentaram até reagir e tal, mas não deu certo. Vazaram, tacaram fogo nas plantações, destruíram seus engenhos, o que deu para destruir, o que deu para pegar e vazaram. Os holandeses chegaram, dominaram a região,
A princípio até não deram liberdade religiosa, fecharam algumas igrejas, proibiram os cultos negros, mas eles perceberam que eles, holandeses, não tinham condição de produzir açúcar. Eles eram muito bons no comércio, mas eles não sabiam nada de produção do açúcar. E aí logo eles sacaram o seguinte, olha, do jeito que está, não dá para ficar, nós precisamos pensar em alguma estratégia para superar esse desconhecimento. E é aí que eles começam então a permitir a liberdade religiosa, é aí que eles começam a permitir a reconstrução dos engenhos, vão ajudar financeiramente a reconstrução dos engenhos. Para isso aparece um super-herói. Quem é esse cara? Então, em 1637, chega um cara aqui chamado Maurício de Nassau. Esse cara é uma figura interessante, por quê? Porque esse cara chega aqui justamente para poder restabelecer o processo de produção de açúcar e melhorar as condições de vida. Só que para fazer isso ele ia ter que gastar muito dinheiro. Então, como ele era um cara bem conceituado na Holanda, ele começa a pedir dinheiro para os holandeses. Olha, vamos precisar de dinheiro para poder restabelecer, né, para poder melhorar a infraestrutura aqui da colônia para fazer a coisa funcionar. Então começa a mandar dinheiro para a Companhia das Índias Ocidentais. Investe, 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 investe. Foi investido muito dinheiro. Beleza. Então em 1637 o Maurício de Nassau começa a investir pesadamente nisso. Só que, gente, tem um problema. Em 1640, você sabe, vai acontecer o quê? O fim da União Ibérica. E os holandeses, em 1640, já tinham estendido seus domínios para ao norte da Bahia e até o Maranhão. Então os holandeses dominavam uma ampla faixa do Nordeste, mais ampla mesmo. Não ficaram só em Pernambuco, eles tinham uma ampla rede de domínio colonial. Mas o que aconteceu? Os portugueses, no interesse de manter as boas relações com os holandeses, vão dizer assim, olha, podem ficar desde que vocês paguem para nós alguns impostos, isso e aquilo, e repassem os impostos para nós, né? Bom, os holandeses não queriam perder dinheiro, também não queriam perder o seu lucro, então o que eles passam a fazer? Eles repassam os custos para os senhores de engenho. E aí, gente, aí começou a azedar a maionese. Em 1640, para vocês terem uma ideia, foi embora o Maurício de Nassau, e aí acaba a liberdade de culto, de novo. E a tensão volta a aumentar entre holandeses, os batavos no caso, né, os holandeses e os brasileiros. Em 1645 começa então o que nós chamamos de insurreição pernambucana, que é a resistência dos pernambucanos à permanência dos holandeses. Agora veja, essa insurreição começou em 1645, ela não acaba aqui. Ela vai se estender, ela tem alguns picos, né, de tensão, entre 1648 e 1649 é o momento auge, mas ela se estende até 1654, quando ocorre a expulsão definitiva dos holandeses. Então, esse é um aspecto muito importante, porque os holandeses acabam sendo expulsos. Vale dizer que eles não dominavam a técnica, mas eles aprenderam muito estando aqui no Nordeste. Eles são expulsos do Nordeste e acabam se deslocando para as Antilhas. E a partir daqui, os holandeses passam então a ser concorrentes na produção do açúcar com os brasileiros, tá? E bons concorrentes, porque o açúcar deles vai entrar num preço mais barato do que o do Brasil no mercado internacional. Beleza, gente? Não esqueçam de fazer exercícios, tá bom? Nós nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!